Boa noite, gente. Vamos lá? 21 horas, nosso encontro marcado. Acho que o Conrado já deve estar aparecendo por aí. Cadê o Conrado? Ele está aqui. Ele chegou para a gente começar nosso encontro musical de hoje. Falando hoje sobre música, família. Olá, Conrado, boa noite. vamos falar hoje sobre música, MPB, família. Não é isso aí? Hoje mudamos o foco, né, para não pensar que a gente só vive de sertanejo, né, Cris? Pois Então é, hoje nós amigo, vamos de música é MPB, vida. Como mas com um estamos? recorte específico para não tirar todo, porque assim, a gente fala MPB, já dá vontade de botar Chico, já dá Isso. vontade de botar Caetano, mas a gente combinou que a gente vai fazer um especial Chico e Caetano. Até porque, com tantas e tantas colaborações de Chico, Caetano, né? A gente vai ter aí, com certeza nós vamos ter muitas músicas aí para analisarmos aí as relações familiares. Meu amigo, vamos dar boa noite a todos, né? Começar o nosso encontro. Eu queria começar dando um recadinho. Agora, durante a nossa live, e obviamente até uma hora depois, a editora Juspodium está fazendo. Você sabe que a Juspodium hoje está fazendo uma promoção sensacional de livros, né? Hoje aí uma promoção aí do Dia do Livro e tal. E a promoção era até às 16 horas para todos os livros da editora. Para os nossos livros, essa promoção vai seguir um pouquinho mais agora na hora de nossa live. Lá nos nossos Instagrams, tanto no meu quanto no seu, tem lá a senha. A senha que dá acesso ao desconto especial do dia de hoje aí com a editora Juspod. Você está sabendo disso, né? Isso, hoje é o Dia Internacional do Livro. Então, hoje Isso. todos os sites da editora que foram lançados em 2020 estavam com preço especial, mas depois o pessoal que não aproveitou a promoção tem que pegar ali o cupom que está no teu Instagram, no meu Instagram, e usar o cupom, porque senão não vale o desconto, né? Então, Exatamente. E vamos falar outra coisa também, amigo? Vamos falar que as músicas que a gente vai analisar a partir de agora estão todas disponibilizadas numa playlist, não é isso? a gente fez, eu tenho aquela playlist completa, né, que está lá no Spotify, Direito de Família e Música, mas a gente fez uma especial para a live de hoje, para quem depois quiser aproveitar um pouquinho mais o que a gente está discutindo, que E é são a músicas playlist maravilhosas, né? MPB e Direito de Família, né? Então daí, de quem não acessou o link, ele vai pegar e vai acessar depois. A Silvana já está nos cobrando fundo musical. Daí assim, a gente acatou a determinação da nossa amiga A Silvana Silvana Monte também. Pereira. Não só a Silvana também. Muita gente cobrando música na live. Então, se é live, tem que ter música. A É, Marcélia Altoé. Marcélia é advogada, é jornalista lá em Vitória. Marcélia, um beijo. Marcélia também foi quem mandou aquela sugestão de colocarmos as músicas durante a live, né, amigo? ó, vou começar com uma aqui então. Então vamos lá, mãos à obra. Tive mulheres de todas as cores, de várias idades, de muitos amores. Tá certo. Com umas até certo tempo fiquei, com outras apenas um pouco me dei. Já tive mulheres do tipo de vida, Consegue escutar, Emil? Consigo, sim. casada, carente, solteira, feliz. Já tive donzela, até meretriz. Mulheres O cabeça, que será, meu amigo Cristiano Chaves de Farias, que está por Pronto. trás dessa música tão cantada na boemia? É. Meu amigo, essa música é do Martim. Essa música, na verdade, é gravada aí. A composição é do Martinho da Vila. A gravação que toca aí é do Martinho da Vila. Essa gravação é de 1996. Mas o compositor da música não é o Martinho da Vila, não. É o Toninho Gerais. Toninho Gerais é o compositor. Essa música foi gravada em 1996 pelo Martinho da Vila. E é mais ou menos um hino. Eu li outro dia na internet uma entrevista no jornal O Globo, do Rio de Janeiro, uma entrevista dada pelo Martinho da Vila, contando que essa música, para ele, é uma música muito marcante, porque muitas pessoas fazem contato com ele até hoje, dizendo que essa música foi marcante na vida delas. E ele narra no jornal O Globo uma história de um rapaz que pediu a ele para gravar uma mensagem
para o casamento dele, porque o rapaz casou com a esposa e ele entrou na igreja com a esposa tocando essa música. E aí pediu a Martinho da Vila para gravar. Então veja que essa música é marcante, de fato, na vida das pessoas. Mas o que me chama a atenção, nessa música e nas músicas como um todo, é um dado muito interessante. É como a compreensão de cada pessoa, como a visão de mundo de cada pessoa influencia a interpretação. A gente está falando da música, né? Mas isso influencia também na interpretação do direito, da literatura e de várias outras coisas. Prova disso é esse caso, né? Então, o rapaz interpretou dizendo assim para a mulher dele: olha, já tive todas as mulheres, já tive mulheres de todas as cores e várias idades, mas nenhuma delas me fez tão feliz como você me faz. E aí tá lá o rapaz se declarando lá para a moça e casando. Muito bem. Mas olha que coisa interessante, meu amigo. Essa música não fala nada disso, do que muita gente pensa. Essa música narra uma relação amorosa homoafetiva. E 2 trechos da música são absolutamente suficientes. Eu separei aqui, olha só. Procurei em todas as mulheres a felicidade, mas eu não encontrei. E depois outro trecho assim: mas nenhuma delas me fez tão feliz como você me faz. Efetivamente, a música está narrando aí uma relação homoafetiva e é muito interessante porque narra, né, da pessoa que teve todas as mulheres e que encontrou o amor aí numa relação homoafetiva. Engraçado porque essa música é de 1995, muito antes da decisão histórica do Supremo Tribunal em 2010, equiparando as entidades familiares, as uniões homoafetivas às entidades familiares. E hoje, no Brasil, o casamento e a união estável podem ser hétero ou homoafetivo, certamente tem essa influência. Eu queria só também lhe chamar a atenção, meu amigo, para um outro detalhe. É que o Brasil é um país singular sob esse ponto de vista, porque na grande maioria dos países do mundo, nós temos legislação, leis, tratando de casamento e de união estável homoafetivas. Inclusive aqui, na nossa vizinhança, na Argentina, no Chile, na Colômbia, etc. No Brasil, singularmente, o casamento de pessoas do mesmo sexo e a união estável de pessoas do mesmo sexo são regulados por decisão do Supremo. Ou seja, nosso poder legislativo, nesse caso, prefere a inércia e a omissão, por outros motivos, certamente, né? Dentro aí da nossa democracia participativa, mas o poder legislativo prefere deixar o poder judiciário tratar dessa matéria. Mas é interessante a música, né, meu? Não, e na verdade, Cristiano, a gente sabe, e tem muitos acadêmicos nos assistindo, o pessoal aqui da turma da professora Fernanda Outramari, lá da UPF de Casca, que é filha do grande professor Outramari, da professora Simone Tassinari aqui. Um abraço para ela. Um beijo para ela. E o nosso estado aqui do Rio Grande do Sul foi o grande pioneiro nas decisões dos tribunais estaduais, né? A gente teve o desembargador José Carlos Teixeira Georges, que foi o relator do primeiro acórdão no Brasil, reconhecendo direitos aos casais do mesmo sexo, né? E como tu bem apontou, a gente sabe que foi essas decisões lá de 5 de maio de 2011, a de 4277, a DPF 132, que realmente firmaram essa situação do Estado brasileiro, mas veja, como tu bem apontou, por via do Poder Judiciário, ou seja, a gente tem uma situação de uma crítica muito grande do direito a respeito do ativismo judicial, né, Cristiano? Mas não adianta, no direito de família, se nós não tivéssemos o ativismo judicial, nós estaríamos na era das sombras. Sim. Porque, na verdade, a gente precisa desse agir do judiciário frente a um legislativo inerte, né? E eu me lembro que lá o Virgílio de Sá Pereira dizia, lá na década de 20, né, que ele dizia assim, que o jardineiro, ele, a partir da primavera, é que ele vai trabalhar com as flores, e daí ele fala que o legislador, ele não é capaz de dizer o que é família, ou seja, existe a família e a partir disso é que o legislador deveria atuar. E como tu bem apontou, por vários motivos que a gente não vai apontar aqui na live, a gente tem um legislador inerte e aí o ativismo judicial muito importante. Mas, mais uma vez, como em outros pontos a gente já discutiu, né, Cristiano, o quanto a gente precisa de uma advocacia forte, uma advocacia humana, até porque essas demandas, certamente, quando elas foram judicializadas a primeira vez, nós tínhamos um preconceito muito grande, inclusive esse advogado e essa advogada sendo indicados como malucos, e o juiz e o promotor como malucos,
e aí hoje a gente tem situações que a gente olha para trás e não imagina o quanto a sociedade em geral pode conviver com isso. Porque a gente não pode esquecer, né, Cristiano, que a primeira decisão reconhecendo direitos sucessórios foi em 2003, num julgamento de embargos infringentes aqui no nosso Tribunal do Rio Grande do Sul, que deu um empate. E esses embargos infringentes, a decisão era se a herança deveria ficar com um companheiro homossexual de 16 anos ou ser declarada jacente vacante. Para nós, hoje, é óbvio, né, que deveria ficar com esse companheiro de 16 anos. Mas, na época, veja, deu um empate só por voto de Minerva do presidente do tribunal a que nós tivemos, então, a primeira decisão no Brasil reconhecendo, então, direitos sucessórios a casal do mesmo sexo. Maravilha, esse belíssimo histórico que você narrou. Mas, amigo, a vida continua preocupante. Eu estou recebendo aqui no meu WhatsApp uma notícia da Karen Kitson, é a minha assistente aqui do Ministério Público da Bahia. Karen está me mandando aqui a notícia de que aqui no estado da Bahia, num município, que é o maior município do interior da Bahia, uma cidade muito grande, próspera, eu inclusive trabalhei lá durante muitos anos, se chama Feira de Santana, fica a 100 quilômetros aqui da nossa capital. E lá em Feira de Santana, um vereador apresentou um projeto de lei para proibir casamento homoafetivo na comarca de Feira de Santana, ou seja, uma inconstitucionalidade formal, material. Mas o que me impressiona é como vereadores, como parlamentares, de um modo geral, tentam usar esse discurso moralista, com muito pano de fundo aí de outras ordens que não são jurídicos, mesmo sabendo que não tem a menor condição de prosperar um projeto de lei que é visivelmente inconstitucional até em relação à forma, uma inconstitucionalidade formal também. Mas o que me impressiona é como esses parlamentares criam em pessoas de boa fé uma falsa perspectiva, como cria em pessoas que acreditam que será possível proibir, o que não vai acontecer nunca, porque a Constituição brasileira carrega consigo a proibição de retrocesso social. Então, por conta da proibição de retrocesso social, aquele passo evolutivo que se deu não retroagirá. Então, é uma pena que a gente ainda tenha esses episódios, né? Mas, por falar em retrocesso social, a próxima música, ela retrata uma situação que, na verdade, sofreu essa questão do preconceito moral agora muito recentemente. Botar aqui a música do Raul Seixas. Sim. Mas todo mundo acabou conhecendo por Débora Blando. Débora Blando. Sabe, sei lá, onde que anda a Débora Blando? Onde anda a Débora Blando, mesmo? A gente, há algum tempo atrás, poderia dizer que estava escondida com Belchior, né? Mas agora não pode mais. Essa é do Túnel do Tempo, né? Do Túnel do Tempo. A Maçã. A Maçã. Cris, destaca aí o trecho da música. Olha, a música é de 1976, amigo. E é uma composição do grande Raul Seixas. Raul Seixas era baiano, viu? É uma composição do Raul Seixas com nada mais, nada menos, era um grande parceiro dele, o Paulo Coelho, o alquimista, e o Marcelo Mota. Essa composição de 1976 fez um grande sucesso naquela época e depois foi gravada aí pela Débora Blando. Onde anda Débora Blando? Eu espero que ela não esteja junto com o Belchior. E também pela Simone, que é uma cantora aqui da Bahia também. Essa música, amigo, tem um trecho aqui que eu também dei um destaque, que é bem interessante. A música diz assim: sofro, mas eu vou te libertar. Quando eu te escolhi para morar junto de mim, eu quis ser tua alma, ter seu corpo e tudo, enfim. Mas compreendi que, além de dois, existem mais. É um prenúncio, vamos dizer assim, do poliamor, sem nenhuma sombra de dúvidas. O pessoal disse que não ouviu que essa música não foi em plataforma digital, essa aí foi em LP. A gente pegou o LP, então por isso o LP é baixo. É porque a música é velha. E na verdade, né, Cris, a questão, além de dois, existem mais, aí o poliamor, né? E a gente sabe que a situação, ela veio à tona ali mais ou menos em 2003, quando no interior de São Paulo, em Tupã, houve a lavratura de uma escritura pública de união poliafetiva.
E logo depois, quando no Rio de Janeiro, também um outro tabelionato acabou fazendo o mesmo. E aí uma dica importante, né, Cristiano, o quanto tu, lá nos nossos cursos, tu indica para o pessoal a importância de ler as razões de julgamento, abrir o acórdão, né, porque muitas vezes a pessoa fala da jurisprudência por ler notícia. E lendo notícia, a gente tem a visão do jornalista sobre o julgado. E eu me lembro que quando teve essa lavratura dessa escritura pública lá no Rio de Janeiro, os jornais começaram a indicar assim: Rio de Janeiro celebra casamento entre 3 pessoas. Não, na verdade, o que houve foi uma escritura pública. E, infelizmente, o que nós temos é uma situação que houve um pedido de providências ao CNJ, e o CNJ, por incrível que pareça, no ano passado, julgou, então, procedentes de pedido de providências, e hoje os titulares de tabelionatos de notas do Brasil, eles são proibidos de realizar a escrituração de uniões poliafetivas. E aqui, né, Cristiano, vedação à autonomia privada, né, meu amigo? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que tudo pode ter um desfecho melhor, meu amigo. Eu exorto todos a continuar os estudos, porque o Supremo Tribunal Federal tem já em curso um julgamento no regime da repercussão geral, portanto, a partir do regime da repercussão geral, vamos dizer aí, eficácia vinculante na sequência, de um caso curiosíssimo do estado de Sergipe, de uma união poliamorista, e nós já temos colhido, nesse julgamento do Supremo, 4 votos favoráveis à tese. 4 votos favoráveis ao reconhecimento da união poliafetiva como entidade familiar. O que o ministro Toffoli pediu vistas, e com este pedido de vistas suspendeu o julgamento, porque ele começou a perceber que havia uma divergência no voto dos ministros em relação à boa-fé. Alguns ministros estavam reconhecendo como família a união concubinária, né, o poliamor, desde que tivesse boa-fé. Boa-fé é o que existe no poliamor, né? Aliás, no poliamor as pessoas podem reclamar de um bocado de coisa, menos de falta de boa-fé. Porque a boa-fé é, de fato, o fundamento do poliamor. A boa-fé serve ali como um instrumento, um elo central entre aquelas pessoas. Eu estive outro dia, amigo, num tribunal de justiça espetacular aqui no Brasil, um dos melhores tribunais em termos de organização, de preparação dos juízes. E eu estive ministrando o curso do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Um abraço aí para o desembargador Jones, para o meu amigo Silvio Beltrão. E lá em Pernambuco, o Saulo, juiz das sucessões lá, Saulo, um dos caras que mais conhecem sucessões no Brasil, grande juiz, e era o diretor lá da SMAP, que é a Escola dos Magistrados. Pernambuco tem um nível muito alto de organização, e lá no tribunal, quando eu terminei de ministrar o curso, uma juíza foi conversando comigo e me narrou um caso que aconteceu lá na comarca dela, no interior de Pernambuco. Olha que interessante, meu amigo. É uma situação envolvendo 5 pessoas. 3 mulheres, 2 homens. Dois deles tinham relações afetivas. Só que esses 2 tinham relações paralelas com os outros 2. E aí, eles resolveram se juntar, mais ou menos aquela música do Maluma Baby, Felizes os 4, né? E aí eles se juntaram todos. Mas aí convocaram mais uma. Então, eles passaram a viver numa relação poliamorista de 5 pessoas. 3 mulheres, 2 homens. Muito bem. Eles não só tinham uma relação afetiva, eles moravam juntos. Moravam juntos. Estou lembrando do Lulu Santos. A gente vive juntos, se dá bem, não deseja mal a quase ninguém. E aí o que aconteceu é que eles vivem juntos, construíram a casa, tá tudo certo. E eles resolveram ter projetos familiares, projetos parentais. Então essas mulheres foram engravidando. E eles fizeram um acordo de que a cada gravidez um deles registrava. Então elas foram tendo filhos, eles foram registrando, mas eles vivem todos juntos. E cada um desses filhos chamava todas de mãe e todos de pai. Enfim, é uma comunidade poliafetiva de 5 pessoas com seus filhos. Plural. Moram juntos, as crianças estudam ali, tá tudo certo. Dado um tempo, num dado momento, uma delas resolve cair fora. Diz, olha, não está dando mais para mim, é muita informação aqui no meu juízo, quero mais não. E ela, então, diz assim, olha, eu não quero, eu quero sair, eu quero só ver qual é a minha parte que cabe nisso. Então, eles fizeram uma divisão do valor da casa, do que eles construíram ali, né? Então, dividiu-se por 5, indenizaram a parte dela, ela foi embora.
Só que ela não apenas foi embora, ela foi embora e junto com ela os filhos dela. E ela então passou a ter uma dissonância, uma discordância daquilo, e ela então proibiu os filhos de visitar os outros pais, as outras mães e os irmãos. E aí, olha que interessante, meu amigo, os irmãos que continuavam lá morando na comunidade poliafetiva, ajuizaram a ação com o pedido de regulamentação de visitas, dizendo ao juiz, olha, juíza, eu estou com saudade do meu irmão. A gente quer conviver, a gente quer visitá-lo. E aí? Ou seja, me parece que a gente termina romantizando demais essa ideia quando coloca o poliamor como uma união do mal, como quase uma promiscuidade, muitas vezes. E esquece que, junto do poliamor, nós vamos ter efeitos extremamente importantes para o sistema jurídico, para terceiras pessoas. E isso tudo me parece que pode ter uma solução definitiva com reconhecimento pelo Supremo da natureza familiar da união poliafetiva. Não, e o também Seixas que já dizia aí, né? Não, e também que se nós tivéssemos a regulamentação, e uma dica importante, né? O fato de não poder escriturar não quer dizer que eu não possa fazer um contrato particular, até porque o que eles estão declarando para o Estado é a gente vive junto, a gente se quer bem, não desejamos mal a quase ninguém. Ou seja, e isso não quer dizer que então cada um dos colegas que nos assistem não possam regulamentar os efeitos até para prevenção de litígios futuros, regulamentação de regime de bens, a questão da prática da coparentalidade, né? Inclusive o pessoal do Rio de Janeiro está presente, nosso presidente Luiz Cláudio, está aqui a Glícia, abraço, e eles estão propondo aqui o funk e o direito de família. Eu gostei, hein? Vai ter funk. Eu gostei. Edição funk. A gente podia colocar, depois reunir todo mundo para fazer dança junto. Isso. Convoca a Anitta, pode dizer. Isso. Mas e uma outra situação, né, Cristiano, que a gente tem que pensar, o pessoal até falando que o Catra, bacharel em Direito, foi o grande exemplo da situação. Bom, o que fazer com a situação sucessória do MC Catra? E o MC Catra é justamente um desses exemplos, de tantas situações que cá entre nós, né, Cristiano, me parece muitas vezes que essa resistência do direito em não reconhecer a diferença parece um pouco da inveja. Assim, eu não tenho, você não tem, né? Mais ou menos isso que a gente vê. Mas a gente tem que passar para a próxima música, senão a gente não vai vencer. Amigo, só mais um comentário. E quando não, é a inveja da felicidade alheia. Porque aquelas pessoas ali estão felizes, estão se resolvendo, estão numa relação transparente e leal. Na verdade, assim, me parece que para os juristas aí que ainda têm um preconceito, pensar assim, não significa que você vai ser obrigado a passar por uma união afetiva, mas aquelas pessoas que querem fazê-lo, que têm o direito. E aí não me parece que é dado aos juristas sentir ciúmes alheios, viu, meu amigo? Vamos ver se agora melhora o som. Semana que vem eu vou botar a Alexa aqui do meu lado, que eu acho que daí vai melhorar o som. Dá para ouvir. Dá para ouvir? Dá, sim. Tem divergência na doutrina. A professora Patrícia está dizendo que tá bom, tem gente dizendo que tá ruim. Semana que vem a gente vai preparar uma estrutura ao vivo. E na semana que vem é a semana do rock. Mas aí na do funk, a gente tem que acertar com o Luiz Cláudio ao vivo. Meu amigo, esse é Tim Maia. Não quero dinheiro, só quero amar. Essa música é de 1971. Nós estamos buscando aí direto do túnel do tempo mesmo. 1971, recentemente outras regravações, inclusive a Ivete Sangalo aqui é uma das que prestigiou essa belíssima música do fenomenal Tim Maia. O trechinho que eu separei aqui é: quando a gente ama, não pensa em dinheiro, só se quer amar. Então tá certo. Aquilo que a gente já falou assim, aqui na semana passada, de um modo mais rápido, mas volta à tona, né? É a questão do regime de bens. Eu não tenho dúvidas que essa música do Tim Maia revela aí claramente as nossas preocupações sobre o regime de bens.
O regime de separação, que seria o regime, todo mundo pensa, não, está pensando no regime de separação. Na verdade, pelo sistema jurídico brasileiro, não, porque ele diz, quando a gente ama, não pensa em dinheiro, só se quer amar, mas se você amar no silêncio, você vai para o regime de comunhão parcial. Não é isso? Então, o silêncio, na verdade, não atende muito à provocação do Tim Maia, porque o silêncio nos conduz ao regime de comunhão parcial. Não, e assim, a gente já comentou aqui em algumas lives passadas o quanto as pessoas, quando elas estão apaixonadas, que elas só querem pensar, elas não querem pensar no final, né? E justamente as pessoas não querem discutir regime de bens, porque discutir regime de bens é se preocupar com o depois. E daí, o que eu vejo, primeiro, as pessoas para procurarem orientação antes de casar ou ver união estável, ou é porque é alguém do direito, ou porque já tomou algum tufo patrimonial muito grande. E muitas vezes, quando a gente olha para o patrimônio dessa pessoa e diz assim, olha, seria o melhor a senhora se casar pelo regime de comunhão, pelo regime de separação convencional, 1687, né? Normalmente a resposta que a gente tem é assim, tá, mas como é que eu vou pedir para ele? Ou seja, as pessoas têm receio de falar sobre bens. A primeira coisa que eu digo é o seguinte, se a pessoa, ela não tem, se tu não consegue abordar planejamento de bens, talvez tu não esteja preparado para casar com a pessoa. Para casar, né? sim. Porque, afinal de contas, é uma situação apenas de dizer, olha, eu te amo, tu é o amor da minha vida, mas eu não quero comunicar bens. Né? Então, na verdade, é só uma situação onde as pessoas precisam começar a separar sentimentos e patrimônio, ou seja, eles transitam em órbitas diferentes, né, Cristiano? Não tenho dúvidas, não tenho dúvidas. Eu queria fazer 2 comentários sobre esse assunto. Primeiro, alguns temas parece que ficam presos na referência que a pessoa tem daquilo que ela gostaria de ouvir. Né? Então, outra situação interessante, assim, certos assuntos ficam muito delicados mesmo, né? E o casal não consegue nem falar. Então, tem um assunto difícil, por que você não gosta de mim? É por isso que você está falando isso? Ou por que você não me responde aquilo? Né? Etc. E outro comentário. Ontem eu conversava com o nosso amigo professor Salomão Rezedá, um abraço para Salominho, e Salomão ontem me falava sobre um comentário que você fez na semana passada, e ontem nós até lapidávamos, e eu quero lhe dizer, meu amigo, você é um gênio, Conrado, porque a ideia que você deu aqui na semana passada, eu quero compartilhar com os colegas professores, os colegas que labutam na área do direito. Não esquecer que aquela ideia que você deu semana passada é sensacional e pode resolver muitos problemas de brasileiros e brasileiras, de pessoas que querem ter uma relação afetiva, querem se entregar à vivência de uma relação amorosa, mas não querem comunicar seus patrimônios. E aí essas pessoas muitas vezes celebram, o que você falou aqui na semana passada, contrato de namoro. E aí, com a sua ideia genial, nada impede que, como o contrato de namoro não vai obstar a caracterização futura da união estável, ele não tem o condão de impedir a caracterização da união estável, então o que se pode fazer é, a partir do artigo 170 do Código Civil, aproveitamento da vontade, conservação da vontade. Como é que isso vai funcionar? O juiz vai pegar aquele contrato de namoro, que foi celebrado como contrato de namoro, mas que não produz efeitos como contrato de namoro, e recategorizá-lo para um contrato de regime de bens de separação, para dizer, obviamente, se essas pessoas não queriam, e elas não queriam, naquele momento, constituir uma união estável, porque elas queriam só namorar, sobrevindo a caracterização da união estável, nada impede que se interprete o contrato de namoro como um contrato de regime de separação. Acho uma ideia genial, meu amigo, e tomara aí que a gente possa continuar discutindo esse grande tema que você suscitou. Parabéns. No meu livro, no curso de Direito de Família, eu trago essa possibilidade, porque é uma solução prática, né, para aquilo que a gente enfrenta. E bem como tu falou, o STJ já entendeu que o nome em iuris no negócio jurídico não importa, e sim o conteúdo. Num precedente que tu lembra bem, onde o casal fez um pacto antinupcial, mas regulamentou efeitos da união estável. E o pacto antinupcial, a gente sabe lá pelo 653, que ele só é eficaz quando aconteceu o casamento. Isso. Mas ali eles regulamentaram efeitos da união estável, ou seja, essa lógica da conservação ela é bem vista já aos olhos do precedente do STJ. E também, né, Cristiano, a gente para pensar o seguinte, que a experiência dos uruguaios, que já tem como regime supletivo o regime de separação convencional,
nos mostram que talvez esse seja o regime que melhor se adapta ao momento atual. Vamos pensar que as nossas avós, que elas não tinham autonomia, porque o Código Civil não permitia, se justificava a comunhão universal. Em 77 nós começamos a ter a emancipação feminina, em 62 com o Estatuto da Mulher Casada, então a gente começou a ter a comunhão parcial. Hoje eu vejo que o melhor seria nós tivermos como regra a separação convencional. Só um detalhe, né, Cristiano? Que a gente precisaria mudar o direito das sucessões, que é um absurdo o cônjuge companheiro não ter meação, mas participar da herança, e o que nós temos hoje por uma omissão legislativa, não é mesmo? Uma violência contra a autonomia privada. Uma violência. E eu chamo muito a atenção disso porque nós falamos, às vezes, sem fazer uma reflexão a miúde do que pode acontecer no sistema jurídico. Imagine que duas pessoas celebram um contrato de escolher um regime de separação absoluta, separação total, porque elas não querem comunicar nada. E uma delas falece e, surpreendentemente, aparece o outro para suceder. Então, de fato, é uma violência contra a liberdade, contra a autonomia privada. Isso é uma reflexão muito uma reflexão necessária e muito importante para o seu ponto de vista prático. Eu vou parar de falar porque eu estou ouvindo uma música belíssima. Essa, Conrado, é do Belchior. Do Belchior, antes. Muito antes. Vamos ouvir um pouquinho aí. Chama Como Nossos Pais. Eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens. Para abraçar seu irmão. Essa música é do Belchior, mas todo mundo sempre lembra da Elis, né? Não adianta. Da Elis, da sua conterrânea. Exatamente. E tem um trechinho dessa música, né? Cris. Tem um trechinho dessa música que diz assim, né? Mas o perigo... eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidar do meu bem. Há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens. E aqui duas situações para a gente pensar, né, Cris? Primeiro, que o poder familiar, que hoje se fala em autoridade parental, eu ainda prefiro um termo função parental, porque afinal de contas hoje a relação desse munus público que é a autoridade parental, ela se dá muito mais numa lógica democrática, igualitária, do que uma lógica vertical. Nós fomos educados numa lógica do pátrio poder e os seus resquícios ainda autoritários de terrorismo, da criação de filhos, muitas vezes pela lógica do terrorismo. Agora, hoje, a gente cria filhos numa lógica democrática, num espaço de entreajuda. Por isso que eu vejo que o termo função parental seria muito mais adequado. Mas... Adiro e lhe acrescento que você, mais uma vez, brilhante, você usando o termo função, você se harmoniza com a proposta de um grande justo filósofo do direito, um justo filósofo italiano maravilhoso, todo mundo lembrar, o Norberto Bobbio. E o Bobbio dizia que no novo milênio, né, cá estamos, não mais se analisa a estrutura dos institutos jurídicos. Então, de fato, a gente não deve se preocupar com a estrutura do que é isso, mas sim com a função. A função que seria o para que serve. Então, para que o direito disciplina as relações parentais? Então, nesse caso, as relações parentais, o exercício de poderes e deveres entre pais e filhos, teria uma função. Então, eu adiro e chamo a atenção dos colegas que estão assistindo de quantas ideias espetaculares a gente termina conseguindo alinhavar aqui nessas nossas lives. Muito bem. E esse novo sentido, da responsabilidade, não só a responsabilidade dos pais pelos atos dos filhos enquanto criança e adolescente, mas também uma responsabilidade dos pais, que aquele precedente da Nancy Andrighi brilhante, que revolucionou, porque, e aí mais uma vez a importância de que a gente siga firme no que a gente acredita. Porque eu me lembro que quando o STJ reformou aquele julgamento do TJ de Minas, cujo Rodrigo da Cunha Pereira, nosso presidente do BDFAN, foi advogado do caso do Alexandre, quando o STJ reformou, todo mundo disse, não, que absurdo, porque não tem que indenizar mesmo por falta de afeto. Foi
só a Nancy Andrighi vir com a sua maestria, com a sua sensibilidade, com o seu jeitinho e dizer, peraí, realmente, amar é faculdade, mas cuidar é um dever. Ou seja, daí a gente volta a dar um novo sentido da responsabilidade desses pais, né, Cris? Perfeito, perfeito. Eu quero ir um pouquinho mais longe para provocar dois aspectos. Eu ouço e é muito comum, muito frequente os juristas, até nos seus arrobos, né, nas suas retóricas, é muito comum o jurista falar assim, o STJ pacificou o cabimento de indenização por abandono afetivo. Não, você acabou de ser cirúrgico. O STJ, e aí a gente precisa usar o método distinguishing lá da teoria dos precedentes do processo civil, o STJ diz que cabe indenização pela violação do dever de cuidado. O que me parece, inclusive aí, a partir inclusive do seu raciocínio, o que me parece muito melhor, porque o dever de cuidado vai nos permitir ter uma capilaridade maior, um alcance muito maior do que discutir o que seria afeto sob esse ponto de vista. E o segundo ponto de vista, aí buscando também inspiração nessa música belíssima do Belchior, né? Que quanta falta faz o Belchior, o Belchior é advogado também, não sei se você sabia, mas eu era advogado lá, o grande cearense Belchior. Bom, falando da música do Belchior, a recíproca há de ser verdadeira. Essa violação do dever de cuidado pode gerar indenizações inversas também, de filhos que muitas vezes abandonam os seus pais em asilos, que maltratam os idosos, que deixam eles ali ao arrepio de um cuidado mínimo. E aí a recíproca pode ser verdadeira também, ou seja, na verdade, a ideia do como nossos pais. A vida é cíclica, e quem é filho num dia é pai no outro, e quem num dia é credor, no outro dia se torna devedor. E assim, o final dessa música é muito significativo no momento do presente, né, Cris? E você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem, né? Porque, na verdade, o que a gente está passando é um momento difícil, mas o novo sempre vem, né? E é por isso que a gente... Nessa live, Cris, a Lone Star, que é de Gramado, onde a gente vai ter o congresso em outubro, ela está concedendo uma diária com café da manhã para quem está assistindo. Então vamos combinar o seguinte, quem acertar, quem canta essa música aqui, vai ganhar essa diária com café da manhã da Lone Star em Gramado. Opa! Tem que botar nos comentários aí que as Relações Públicas da Lone Star está assistindo também. Que maravilha! E detalhe, a hospedagem na época do Natal Luz, hein? Outubro já tem o Natal Luz, verdade. Belíssimo Natal Luz, né? Vamos ver quem é que vai acertar, quem é que canta a música. Eu só não estou ouvindo aqui, amigo. Vamos ver. Consegue ouvir agora? Agora eu ouvi. A música é muito bonitinha. A música chama Promete. Vamos ver quem vai acertar. Ana Vilela. Alguém acertou ali, Conrado. Passou. Então tá. É a Ana Vilela mesmo. Eu só não vi quem foi aqui, ó. Vê se você consegue localizar. Depois as Relações Públicas procura ali. Mas e essa música, olha, eu quero aproveitar para indicar, essa música da Ana Vilela é de 2017, ela veio na sequência de uma outra música que fez muito sucesso também dela, mas eu não posso deixar de recomendar a todos que assistam no YouTube o clipe da música, que é lindíssimo. Um clipe que tem tudo a ver com o direito de família. Ela coloca no clipe várias entidades familiares diversas. Então, esse clipe se incorpora claramente na ideia do 226 da Constituição, pluralidade de entidades familiares. Tem família monoparental, tem família biparental, tem família pluriparental, biparental heteroafetiva, biparental homoafetiva. Maravilhoso! Não perde, não deixa de ver o clipe da Ana Vilela, dessa linda música Promessa. Ana Letícia, um beijo para você, Ana, foi a Ana que me apresentou essa música que eu não conhecia. E agora eu sei que de tão bacana essa música e o disco da Ana Vilela está concorrendo ao Grammy Latino. E tem um trecho, o trecho que diz assim, né, que eu prometo ser para sempre teu porto seguro e prometo te dar eternamente o meu amor, né? Então, assim,
E até a Silvana, nossa colega do Rio, estava apontando aqui hoje os cuidados e esse exercício da parentalidade nos impõe novos desafios, né, Cristiano? E um deles é a questão do dever de vigilância, da questão do acesso às informações no celular, porque a gente pode ter o que hoje nós chamamos de abandono digital. Sim, Porque, perfeitamente. afinal de contas, o abandono afetivo ele pode ter uma interface do abandono digital e isso também pode ser responsabilizado. Porque eu escutava o Karnal e eu acho fantástico, né? O Karnal é sempre... Genial. É um historiador que tu pensa que é filósofo, né? Porque ele traz tanta situação legal. E ele falando dessa conveniência que nós temos de que o celular e o tablet virou a nova chupeta, né? Porque, afinal de contas, a chupeta, aqui no Rio Grande do Sul, a gente chama de bico. Todo mundo sabe que é ruim, mas sabe que acalma. Então, pega e dá a chupeta. A gente sabe que o celular e o tablet é a mesma coisa. E a gente sabe que isso vai gerar um custo mais cedo ou mais tarde, né, Cristiano? Não tenho dúvida. Bacana lembrança do Karnal. Eu quero lhe dizer que essa prospecção em relação ao abandono digital e a essas situações envolvem, de fato, essa falta de cuidado, o que nos remete, de um modo ou de outro, à decisão da Nancy Andrighi com relação à responsabilidade civil. Dessa música ainda, Conrado, queria só lembrar, a Ana Vilela fez a música para o sobrinho dela, que tinha 3 aninhos de idade. Então, revela muito essa ideia do cuidado mesmo, do cuidado que tem que ter. E nesse ponto, o direito vai evoluindo, abrindo novas frentes para que se discuta essa questão do cuidado. Fantástico isso aí, que grande música. Agora, como eu disse, cada um interpreta as músicas do jeito que quer, né? Então, lá na música do Martinho da Vila, lá, o Já Tive Mulher, o cara lá casou e disse, olha, eu já tive 2 mulheres, agora eu quero você. Essa música do Toquinho é uma música lindíssima. De 1983, chama Aquarela. E todo mundo adora essa música porque ela nos remete à infância, né? A coisas maravilhosas, a um colorido lindo. Eu acho que quem atrapalha a interpretação correta da música é a Faber-Castell. Você se lembra da Faber-Castell? Com aquela propaganda... Como eu sonhava em ter aquele kit completo, né? A gente olhava aquele kit, assim, né? Aquilo lá devia valer, na época, um Fiat Elba, né? Um kit completo, aquele da Faber-Castell. Mas, na verdade, né, Cris? Essa música, como tu sempre fala, e quem já fez os cursos conosco já ouviu, que a gente sempre fala como algo positivo. Talvez muitos de nós se apresentou na escola com vestido de árvore ou de flor, alguma coisa, aquelas coisas que atentariam à dignidade. Passam essa música, olha, ouça a música aí, você bota a música, acalma as crianças todas. E que, na verdade, o Descolorirá está falando da morte, né? Que é algo que a gente está sempre evitando, algo que a gente, inclusive, agora o pessoal relata, né, o quanto as pessoas têm buscado orientação quanto à disposição testamentária, porque as pessoas acabaram percebendo que uma pandemia coloca todos nós em iminente estado de morte. Só que, na verdade, a gente está sempre assim, né? E eu não sei se tu já notou, né, Cris? Toda vez que a gente perde alguém próximo, ou que tem notícia de um falecimento, geralmente a primeira reação é: nossa, eu falei com ele ontem. Sim, ontem a pessoa estava viva, né? Hoje ela morreu, né? Ou seja, isso demonstra um pouco o quanto nós somos vulneráveis e o quanto a gente tem que se preocupar também. A gente falou aqui dos efeitos do regime de bens também pós-mortem, mas o quanto a gente precisaria se preocupar nessa disposição, porque cá entre nós, né, Cristiano, o fato de nós termos no artigo 1789 do Código Civil a limitação para a disposição testamentária, tendo a reserva da legítima em favor dos herdeiros reservatários, fere a questão da autonomia privada, impede que essa pessoa possa escolher a forma de disposição dos seus bens, porque, afinal de contas, será que o legislador sabe mais do que eu quem é que me cuida, quem é que eu quero bem? Porque é claro que a gente tem uma situação de uma grande massa no Brasil que vive em extrema pobreza, que não tem nada o que dispor, que a disposição testamentária não serviria de nada, mas, de qualquer forma, a gente tem que respeitar a autonomia privada das pessoas. E tu fala muito bem no teu curso de Direito Civil, né, Cristiano, que seria um caso, inclusive, aqui
de afastamento da norma. Fala um pouquinho para a gente. Sim. Eu acho que é interessante como a gente foge de falar da morte, né? A nossa cultura, muitas vezes até influências religiosas, outros lugares, né? No Japão, por exemplo, quando as pessoas morrem, as famílias fazem festa. E isso acontece. Mas aqui no Brasil nós temos outra cultura. E parece que falar da morte é coisa de quem vai morrer. Como se quem não falasse da morte não morresse. Né? E aí falta nas pessoas uma cultura, por exemplo, de fazer testamento, direcionar a sua herança. E acho sim, eu chego a sustentar, como você bem lembrou, que há uma possibilidade de utilização de uma técnica de derrotabilidade normativa quando há uma situação de completo desajuste do fundamento principiológico da aplicação da regra, para que o juiz permita, em outros casos, por exemplo, quando a família tem uma pessoa com deficiência. Eu sempre penso nesse caso daquela família que tem uma pessoa com deficiência, que tem um filho que tem necessidades de tratamentos diferenciados, aquele filho precisa de medicamento, precisa de médico, precisa, enfim, de um cuidador, uma cuidadora. Nesses casos, então, aquele pai que sabe que tem uma doença degenerativa, que vai morrer, por que aquele pai não pode, então, dizer, olha, eu quero que o meu patrimônio siga para esse filho. Meus outros filhos são maiores, capazes, têm empregos, já são casados ou não. Enfim, eu quero dizer assim, os outros filhos já têm como se manter. É esse filho que não tem. Mas a lei me obriga a dividir a herança igualmente por todos. Ou seja, de fato, nós precisamos ter um olhar diferenciado de respeito à autonomia privada. Usar o direito de família, o direito das sucessões, menos como a lógica do coitadinho, como a lógica de que a vida é bonita, que todo mundo é igual. Não, vamos tratar com a ótica da solidariedade, com a ótica da dignidade e do respeito à autonomia privada. Isso me parece fundamental. Tem uma colega que disse assim, que a Carol aqui que escreveu nos comentários, a única coisa certa é a morte e o chifre, né? Não adianta. Disso aí ninguém escapa. Isso aí. A morte e o chifre, tá certo. E o financiamento imobiliário também. Também. É verdade. Mas, muitas vezes financiamento estrangulador. Vamos deixar o convite, então, que tem carta nova no site semnotasderodapé.com, né? Então, tem carta nova que a gente lançou no domingo. Então, que o pessoal possa acessar, porque em seguida as cartas são temporárias, né? Então, por isso que o pessoal tem que ir acessando, porque elas ficam um tempo ali e depois já entra uma nova carta. Relembrar que todas as músicas da live de hoje, e nós vamos fazer isso nas nossas próximas edições, vão estar na playlist. Você agora aproveita aí que vai terminar a live, vai ouvir a playlist lá, com certeza vai valer a pena, né? Exatamente. Tem aquela música bonita. Essa música da Ana Vilela é lindíssima, né? É linda. Lá no meu Instagram e no teu, então, tá o link para essa playlist especial da live de hoje. Tem o cupom de desconto, que tem que colocar o cupom de desconto, senão não sai desconto. O site é semnotaderodapé.com, o pessoal está perguntando, então é semnotaderodapé.com o site. Na próxima quinta, às 21h, Direito de Família e Rock. Né? O Marcelo, que é nosso amigo lá de Santos, você lembra dele, né? O Marcelo está sempre nos nossos eventos, vai estar Sim, claro. O Marcelo, mandou mensagem hoje, mandou um WhatsApp. Marcelo é roqueiro. Marcelo, além de advogado, tem um estúdio na casa dele, mandou um monte de foto. Marcelo já me mandou aqui no WhatsApp um monte de música de rock. Ele não só manda música, não, amigo. Marcelo é serviço completo. Ele manda a música, o trecho, o que é que o autor, o compositor pensou. Eu acho até que Marcelo é coautor dessas músicas. Marcelo, talvez se você conhecesse, já tive mulheres antes de nós aqui, né? O pessoal está perguntando a questão da diária. O pessoal, as relações públicas da Lone Star que tá acompanhando, ela deve ter visto quem foi o primeiro a responder e daí vai ganhar. Na próxima quinta vai ter uma outra hospedagem, Cris. E é hospedagem com café da manhã. Então, mas tem que assistir a live e depois lá no YouTube vai ficar disponível. Mas, de qualquer forma, tem que assistir para conseguir ganhar a hospedagem. De resto, né? Uma boa noite a todos. E lembrar, amigo, que nós vamos estar aguardando os desdobramentos da pandemia, do controle governamental e, né, do controle que o poder público está impondo
com todo cuidado, para que nós publiquemos aí logo que for possível o calendário do nosso Direito de Família em Prática do segundo semestre, que é quando nós vamos retomar e contar com todos para a gente fazer esse encontro. Quem sabe a gente não faz aí, Conrado, um grande coral ao vivo nas nossas edições. Porque no segundo semestre o nosso curso de Direito de Família em Prática vai estar em Vitória, Cuiabá, Fortaleza e Foz do Iguaçu. Isso. Foz do Iguaçu. Um beijo para a Tatiane lá, Tatiane Areia, que é a nossa presidente do IBDFAN de Foz do Iguaçu. Que lugar bonito, né, rapaz? Eu não conheço ainda Foz, então vai ser lá no nosso curso. Não, você vai tem que ficar mais tempo lá, porque o lugar é bonito demais. Tá? Então, o pessoal, quem ganhou hospedagem, a Relações Públicas da Lone Star vai fazer contato, tá, pessoal? Então, semana que vem vai ter mais sorteio. Até semana que vem, então. Direito de 21 família, horas, rock na semana que vem. Vai tchau, ser dia tchau. de rock. Tchau, tchau. Um abraço a todos.